E aí, pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, foi postado os 5 passos simples para selecionar uma ação, certo? Onde a gente pegou lá o setor elétrico como exemplo, certo? Avaliamos o preço sobre o lucro, o ROI, o grau de endividamento na empresa, a margem líquida, que estavam com lucros e receitas crescentes. E como isso foi feito? Lembrem-se, olhem lá, assistam lá o vídeo anterior, que esses indicadores, muitos deles, são calculados baseados nos resultados do último trimestre que foi publicado, certo? Isso quer dizer o quê? Que só nos dá uma perspectiva temporal, certo? Isso só nos dá uma perspectiva temporal da situação da empresa. Pensa o seguinte, essas foram as 3 empresas que ficaram e sobraram lá na planilha após a lista, certo? Mas pensa o seguinte, olhe para essa imagem aqui, certo? Imagine aqueles indicadores, aqueles resultados, quando você fez o filtro lá, quando a gente fez o filtro, chegou nessas 3 empresas, a gente estava fazendo o filtro em cima de uma fotografia. Como assim? Aqueles indicadores lá, com exceção dos lucros crescentes, a média lá dos últimos 5 anos, certo? Os demais indicadores eles são calculados baseado nos resultados do último trimestre que foi publicado. Ou seja, é como se você estivesse olhando uma foto. Aquilo diz o estado e a condição da empresa naquele respectivo trimestre, certo? Então você pode olhar assim, às vezes pode ver uma coisa muito boa ou pode ver uma coisa não tão bom, certo? Eu botei essa imagem aqui porque parece que ele está dando o dedo, né? Mas quando você pega outra perspectiva da imagem, ele não estava dando o dedo. Então, o que é que essa imagem nos mostra? Que a depender do momento que você for olhar determinada empresa, se você for olhar exclusivamente os indicadores que estão à mostra ali, certo? Os últimos que foram publicados, digamos assim. Você só vai ter uma visão da situação, certo? E aquilo pode não refletir a situação atual da empresa. Então, por isso que a gente pegou todos esses indicadores e foi lá no site lá do Vicente Guimarães, certo? E a gente olhou o comportamento deles ao longo dos anos, certo? Que, fazendo uma analogia aqui com essa imagem, é como se a gente estivesse olhando essa situação de diferentes perspectivas. Eu acredito que todo mundo aqui saiba que um vídeo nada mais é que uma sequência de fotos, certo? Ou seja, quando eu digo que um vídeo ele foi gravado a 30 fps, certo? Ou seja, é 30 frames por segundo. O que isso quer dizer? Que foram tiradas 30 fotos por segundo. E o vídeo nada mais é que o encadeamento dessas imagens, certo? Ou seja, a cada 30 segundos eu tenho 30 imagens encadeadas. Então, basicamente, o que a gente tentou fazer no outro vídeo foi exatamente isso. Certo que por isso que quando a gente filtrou lá a empresa, eu falei o seguinte, eu disse, lembrem-se que aqui vocês podem estar sendo injustos com algumas empresas, porque algumas, por exemplo, a gente está em plena crise, pode ser que algumas daquelas empresas que a gente deletou, elas já tenham publicado resultados. Ou seja, já estão com os resultados atualizados devido à inadimplência e devido a essa crise que estamos passando aí nesse momento, certo? E outras não. Então, cabe a você, na hora que for avaliar, verificar esse tipo de informação para ver se pelo menos você está comparando o mesmo trimestre de cada empresa, certo? Por exemplo, escolher lá o quarto trimestre de 2019. Então, pegar todas as empresas que já lançaram o quarto trimestre de 2019 e fazer esse filtro em cima desse resultado, certo? Aí você vai ser menos injusto, digamos assim, com as outras empresas. Lembrando que nenhuma desses ativos aqui é recomendação. Tudo aqui
está sendo usado como só um meio, um exemplo, para explicar como você pode avaliar, como você pode selecionar os ativos, certo? Dito isso, deixado bem claro o porquê você deve olhar isso ao longo do tempo. Quanto mais tempo, melhor, certo? Você vai ter uma perspectiva maior, vai ter mais informação sobre aquela determinada empresa e como ela se comportou ao longo do tempo. Como vocês viram aí nos últimos anos, a gente teve impeachment, teve um monte de delação premiada, aí, um monte de casos de corrupção, entre outras mais, certo? Então é bom você ver como essas empresas se comportaram nesses momentos. Dito isso, vamos continuar aqui a apresentação, certo? Novamente esse site aqui, Status Invest. Você pode criar uma conta aqui, é gratuito, certo? Criada a conta, você entra aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Não deu zoom, não deu muito certo aqui não. Você entra no site, aí tem aqui comparadores, certo? Aí tem aqui o comparador de ação. Aí o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aquelas mesmas empresas que sobraram lá na lista, certo? A Lupa 11, TAE 11 e Engie 3. Pronto, vou botar as 3 sobraram na lista. Aqui você pode comparar até 5 ativos, certo? Feito isso, o que é que ele vai comparar aqui? Inclusive, você pode usar esse site para aprender, certo? Como você aprenderia com esse site? Por exemplo, vamos aqui para o Dividend Yield. Aí bem aqui, tem aqui o que é Dividend Yield, caso você tenha se esquecido. Você vem aqui e lê, ou faz uma pesquisa rápida no Google. Aí você vem aqui e você vê que ele deu a medalha de ouro por 7,25. Deu a medalha de prata e bronze aqui 3,16 e a medalha de prata por 4,25. Se você clicar nesse raiozinho aqui, parece um raio, certo? Ele vai aparecer tipo um palco aí, certo? Um ranking, digamos assim. Taesa em primeiro, Engie em segundo e Alupar em terceiro. Do ponto de vista de que? Dos dividendos. Ou seja, se você estivesse procurando dividendos, a melhor opção de escolha aqui, nesse caso, seria a Taesa, certo? Seguindo. Aí você pode fazer isso para todos esses indicadores. Entendeu? Por exemplo aqui, esse P sobre ativo circulante. Quem recebeu o ouro aqui foi a Alupar. Por quê? Porque é o número que, digamos assim, está mais positivo. Porque como estão todos negativos, né? Quanto mais negativo, pior. Simples fato de você clicar ali e olhar aqui, você já tira esse tipo de conclusão. Então você já associa esse indicador ao que? Quanto mais positivo esse indicador tiver, melhor. Entendeu? Aí você pode fazer isso para todos os indicadores. Lembrando que essa ferramenta aqui, ela é beta, certo? E lembrem-se daquilo que eu lhe falei. Essa comparação aqui é baseada nos últimos resultados que foi lançado, no último resultado que foi lançado. Dividend Yield é um caso à parte aqui que leva em consideração os últimos 12 meses, certo? Mas a maioria dos outros indicadores leva em consideração o último resultado publicado. Então você pode terminar sendo injusto com a empresa. Por isso que nós vamos para esses passos seguintes aqui. Após ter lá no vídeo anterior avaliado todos esses indicadores do ponto de vista histórico, certo? Agora nós vamos para um caso específico das hidrelétricas, certo? Eu abri o site de RI das 3 aqui, certo? Só fui lá no Google, botei RI Alupar, RI Taesa e RI Engie, certo? Só fiz isso, fui lá no Google, pesquisei e abri o site. No caso das empresas elétricas aqui do Brasil, eu acho que o mundo inteiro, como elas funcionam? Elas funcionam por concessões, certo? Vou voltar para o slide aqui, que eu vou ter uma anotação lá.
do que a gente vai olhar agora, certo? Ela funciona com o quê? Com concessões. É tipo assim, a, a empresa que ganha a concessão, certo? Ou seja, todas essas empresas elétricas, elas são meio que concorrentes entre elas mesmas, a depender da localidade do projeto. Algumas vão se candidatar, outras não. Então, é tipo um leilão, certo? O governo vai lá, ó, eu vou leiloar um projeto de... Foi mal, eu bati no microfone. Eu vou leiloar um projeto lá no Nordeste. Ele vai ser assim, assim, vai ter esse tamanho, certo? E as empresas elétricas, elas vão a esse leilão e dão os valores delas, certo? Normalmente termina levando aquela que ofereceu o melhor custo-benefício, digamos assim. Então, a receita, a renda, vamos aqui para as concessões aqui, certo? A receita, a renda, vem nada mais, nada menos. Eu vou pesquisar aqui por REP. Eu anotei a página aqui para a gente não perder tempo, certo? A receita vem nada mais, nada menos da REP, certo? O que é REP? É receita anual permitida. É tipo assim, quando ela adquiriu o leilão, ela já sabia o quanto ela teria que construir, certo? Ou seja, de onde até onde, o tamanho disso, e quanto ela iria receber ao longo dos anos de concessão. Ou seja, ela meio que tem direito de explorar aquela área. Tá entendendo? Ela não é dona, mas ela vai ter que investir para construir. Construído, ela vai ter o direito de explorar aquilo até o final da concessão. E durante esse prazo de concessão, tem vários ciclos, entendeu? E esses ciclos definem variações no preço que a empresa está recebendo, certo? Por exemplo, aqui, ó, o ciclo 2017, 2018 dessa especificamente aqui, certo? Ou seja, eles estavam pagando aqui R$ 56,4 por megawatts hora, certo? É meio que um padrão dos leilões. Eu vou deixar todos esses sites aqui, eu vou deixar na descrição, certo? Eu tentei já deixar tudo aberto aqui para adiantar o mais rápido possível. Ó, quando tem lá o leilão, aí tem as características lá, o tipo de leilão, certo? Aí tem aqui, receita fixa, a base de cálculo de energia vendida, certo? Por reais dividido por megawatts hora. Isso quer dizer o quê? Que a empresa ela vai receber, cadê aqui? Ela vai receber R$ 56,4 para cada megawatts hora entregue, certo? Então, o simples aqui, você tem que focar a sua atenção aqui. Não é nem tanto pro valor ali, porque isso é comum, tem vários ciclos, isso é para todas as empresas de transmissão, certo? Não é algo específico da Alupar aqui que a gente está olhando de exemplo. O que vocês têm que se atentar é a depender do objetivo que você quer adicionando aquele ativo em carteira, porque lembra lá que eu disse tem empresas de crescimento, tem empresas de dividendos, certo? Ou seja, uma empresa de transmissão que já está bem madura, ela tende a pagar maiores dividendos, certo? Se for o caso aqui, dado essa fotografia das empresas, a mais madura aqui nessa situação está sendo a Taesa, porque ela está pagando mais dividendos, certo? Se você for olhar a questão de receita aqui, ó, crescimento dos lucros e das receitas, você vai ver que quem levou ouro aqui foi a Alupar, entendeu? Ou seja, você quase sempre vai ver essa relação em quase todas as empresas, certo? Empresas menores, tanto em tamanho, em porte financeiro, quanto pagam poucos dividendos, isso não é a regra, certo? Nós estamos falando exclusivamente aqui do setor elétrico. Quando ela está com uma empresa do setor elétrico pagando poucos dividendos, pode reparar que ela está com um crescimento alto. Aí quando você for olhar o porte daquela empresa, ou seja, o tamanho em capital daquela empresa comparado a uma Taesa, comparado a uma Engie,
você vai ver que é bem diferente, certo? Normalmente, essas empresas de transmissão que já estão na sua fase ali, digamos, de dividendos, são tipo umas vacas leiteiras, certo? Depois que começaram a dar leite, elas vão dar leite por um longo período. Empresas de crescimento, imagina o seguinte: você está lá criando o gado, tem que dar de comer o gado, fazer o gado procriar, crescer, para começar a dar leite, certo? Mas ela já vai dando alguma coisinha ao longo do tempo, porque ela já tinha umas concessões, certo? Mas para não fugir muito do assunto aqui, foco no prazo de concessão, certo? Essa colunazinha aqui. Por quê? Porque aqui você vai ter uma estimativa, certo? No caso da Alupar, ela já facilitou sua vida. Ela botou um gráfico aqui. No caso da Alupar, ela já botou um gráfico aqui, ó. Subestações próprias em implantação, em operação. Ou seja, os azulzinhos aqui em quilômetros, certo? Evolução da transmissão em quilômetros. São todos esses azulzinhos aí, certo? Esses em verdes já são as projeções. Ou seja, o que está para entrar em operação ou está previsto para entrar em operação nesses determinados anos, que vão somar ao que já está em operação, certo? E isso tudo sai daqui, dessa lista. Ó, se você vir aqui, tem bem aqui na terceira coluna. E pronto. Início da operação. Aí tem aqui uma iniciada em 2002, 2005, 2004, 2007. Aí tem umas em pré-operação. É como se já tivesse começado a funcionar algum trecho, mas ainda não está 100%. Por exemplo, aqui, ó, ela tem uma concessão vitalícia, ó, lá na Colômbia. Iniciou em 2016 e é perpétua. Isso quer dizer o quê? Que ela não vai precisar participar de outros leilões de concessão. Ela tem um direito vitalício de explorar aquela região. É como se ela literalmente tivesse ganhado não, porque ela teve que construir antes, certo? Então, por isso que as transmissoras de energia também, elas têm uma dívida bem alta. Por quê? Porque elas primeiro se endividam, porque elas têm que construir, certo? Para começar a operação, e quando começar a operação é que ela vai começar a receber, certo? Então, prestem atenção nas concessões. Por exemplo, a depender do objetivo, por exemplo, vamos supor que você está investindo esse dinheiro e, sei lá, quer sacar esse dinheiro daqui a 15 anos, não sei. Aí você escolhe umas elétricas aí, aí você vem aqui e olha quantos desses contratos aqui, empresas, e quais deles tem maior peso também, é bom você olhar isso, certo? Quantos anos ainda falta para acabar a concessão? Porque isso ela vai ter o direito, por exemplo, aqui nesse contrato aqui, ó. O contrato mais curto aqui é 2030. Foi 2030 aí foi o que eu achei mais curto. Pronto. Esse aqui acaba em 2030. Você viu ali que já tem outros para entrar em operação, certo? E muitos outros aqui, ó, 2039, 2040, nós estamos agora em 2020. Isso quer dizer o quê? Que quase tudo disso daqui e mais um pouco, que é exatamente a projeção que ela está fazendo aqui, entendeu? Ela já vai ter o direito de explorar aquilo. Ou seja, você tem uma previsibilidade maior. E isso é bom e ruim na renda variável, porque isso vai depender dos seus objetivos. Porque pensa o seguinte: se você já tem essa previsibilidade, você sabe como funcionam os leilões, as concessões, a questão da concorrência e tal, aí você tem aquela previsibilidade. Quanto mais previsível é o negócio, menos potencial explosivo de ganho aquilo tem, certo? Por exemplo, a pessoa que está comprando o Oi hoje, ela não está pensando em previsibilidade. A pessoa que está comprando o Oi hoje está pensando na empresa dar uma reviravolta aí e do nada começar a crescer, certo? Cada um acredita naquilo que quer. Então, o que você deve focar aqui é no prazo da concessão.
Feito isso, aí você olha os projetos em desenvolvimento e as concessões que estão para entrar em operação, certo? Já olha o prazo delas também, entendeu? Quanto aquilo vai trazer de receita para a empresa. Aí você faz isso para todas as empresas. Aqui na Alupar, aqui na Taesa, você vem aqui, release de resultados do 439, ou seja, do quarto trimestre de 2019. Aqui vai estar o resultado, certo? Eu anotei aqui a página que estava aqui, o que a gente queria olhar. Então, só anotei errado. Mas tá tudo bem. Vou botar as concessões aqui. Para as concessões. Lembrando, galera, o que eu recomendo é que você leia. Você não é obrigado a ler o documento inteiro, mas leia pelo menos as primeiras páginas. As coisas mais importantes tendem a ficar na primeira página. E de forma explicativa, ou seja, para quem não entende uma DRE da vida, um fluxo de caixa, um balanço patrimonial, entendeu? Então, lá vai estar em português, claro, escrito. O lucro cresceu X, o EBITDA cresceu tanto, a receita cresceu tanto, não sei o que decresceu, certo? Aqui, por exemplo, está a RAP aqui, no caso da Taesa, as empresas estão em operações, certo? As empresas delas que estão em operações. Se você procurar, você vai encontrar aonde está a data, até quando aquelas empresas vão gerar renda, certo? Ou seja, procure sempre os vencimentos. Se acostumem, galera, porque esses relatórios eles não seguem um padrão, certo? Então a informação vai estar mais fácil num relatório, no outro vai estar mais complicado, certo? Aqui eu já tinha olhado com antecedência, eu já olho esses relatórios com antecedência e mesmo assim eu não conseguia ali encontrar a informação que eu procurava, certo? Mas para não me alongar muito, porque eu já dei o exemplo lá do como é que se da Alupar, certo? Eu só quero mostrar que essa informação ela vai estar nos relatórios das outras empresas, mas ela pode ser apresentada de outra forma, certo? Por exemplo, aqui na Alupar ele mostrou aí em reais por megawatts hora, certo? Aqui ele já mostrou o valor já em reais contratada para aquela determinada transmissora ou geradora de energia, certo? CAPEX, pessoal, é um investimento, é tipo assim, lembra que eu disse que ele ganha um leilão, ele tem que construir com os recursos dele, certo? Construído, ele tem um direito de concessão dado aquele prazo lá que foi estipulado no leilão, certo? Então, CAPEX é o investimento, é o quanto a empresa vai ter que investir para aquilo começar a gerar receita. Veja aqui que é você pensar aqui, né? Porque você quando compra algo, você espera ter um retorno maior, certo? Então, por exemplo, aqui você gastou aí 2,8 bilhões aí, porque aqui é 2.800 mil de milhões, 2,8 bilhões, certo? Para receber aí uma RAP contratada aí 313,1, entendeu? Ou seja, esse investimento aqui ele só vai se pagar aproximadamente aí depois de uns 9 anos. Por isso que esses contratos são tão longos. Se você for ver aqui, analisar o tamanho de cada um, ó, 30 anos. Vamos ver esses novos que estão entrando, ó. 30 anos, certo? 30 anos, 30 anos. A maioria aqui é 30 anos, certo? Ou seja, são contratos longos, são 30 anos. Então,
ela faz um investimento alto, ela vai passar um tempo gerenciando as dívidas dela, certo? Enquanto ela constrói. Por isso que tem tantas empresas de transmissão aqui no Brasil, porque pensa o seguinte, tudo tem um limite. Por mais que tenha aí 20 leilões no ano, sei lá, 30 leilões no ano, uma empresa só, ela não vai conseguir pegar tudo, certo? Ela não vai conseguir pegar tudo. Ela não vai conseguir pegar tudo. Se você for, como é que se diz, analisar a fundo aqui esses relatos, você vai ver que inclusive tem uma dessas empresas aqui que faz parcerias entre elas. Por exemplo, uma pega 50% e outra pega 50%. Tá entendendo? Elas constroem juntas aí e dividem a renda. Então, prestem atenção a esses pontos, certo? É o mínimo. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é o mínimo do mínimo que você deve olhar antes de botar seu dinheiro. Porque, como eu falei em vídeos anteriores, o risco vem exatamente do desconhecimento que você tem daquilo, certo? Então, a partir do momento que você sabe como funcionam essas transmissoras de energia, sabe onde elas estão operando, sabe quanto elas estão ganhando e tem o direito de ganhar, até quando ela tem o direito de ganhar isso, certo? E quantos novos vão entrar na receita, certo? Futuramente. Sabendo de tudo isso, você termina se sentindo mais confiante em investir. Porque você pensa o seguinte, você pensa, né? Não é uma verdade. Você pensa o seguinte, um monte de contrato ali, 30 anos, não sei o quê. Não tem como a empresa não quebrar. Não tem como a empresa quebrar. Tem um monte de contrato ali, ela já está fazendo mais, está construindo não sei o quê. Tem uma receitazinha garantida ali, abre aspas, certo? Então, pense nisso. Quando forem avaliar os indicadores, tenham em mente aquilo que eu falei, que você está olhando uma fotografia, certo? Sempre avalie do ponto de vista histórico, os indicadores do ponto de vista histórico, certo? E, no caso específico das empresas de energia do Brasil, certo? Olhe no mínimo isso. As concessões, quantas concessões tem, o vencimento, certo? Em que ciclo elas estão, certo? Se já tem novas concessões sendo construídas e quando elas entram em operações, certo? Ou seja, para ver se a empresa vai conseguir manter pelo menos o que ela já tem. Ou seja, caso uma concessão se encerre esse ano, mas ela tem uma que entra em operação ano que vem. E elas são equivalentes em relação ao peso que elas vão ter no orçamento da empresa, certo? Então, tendo tudo isso em mente, você termina ficando mais confiante. E novamente eu vou repetir aqui, não é a recomendação nenhum desses ativos que eu utilizei. A gente fez aqui um estudo teórico, certo? Um estudo teórico, utilizando as ferramentas que eu utilizo para escolher as empresas, certo? Para pelo menos filtrar as empresas. Porque imagina o seguinte, um relatório desse aqui, 53 páginas. Isso aqui 57 páginas. Isso aqui 40 páginas. Nem eu, nem você tem tempo de avaliar todas as transmissoras que estão na bolsa e olhar o relatório um a um, certo? Até quem trabalha nisso, eu tenho certeza que ele não faz isso. Ele vai nas informações específicas, que ele sabe que tem o maior peso dentro das perspectivas dele, certo? E seguindo o objetivo inicial daquela empresa. Então, sempre que forem adicionar também uma empresa em carteira, se atentem ao fato de por que eu estou colocando esse ativo em minha carteira? O que é que eu espero dele? Por exemplo, do ponto de vista teórico, certo? Vamos dizer aqui que eu botei a Alupar na carteira. Por que eu botei a Alupar na carteira? Eu botei a Alupar na carteira porque ela está em sua fase de crescimento. Uma empresa que está crescendo muito, certo? E que argumentos eu tenho de que
ela está em sua fase de crescimento, certo? Ao ver aqui nas projeções, ó, ela passou X anos aí meio que estagnada e agora está dando uns saltos. Você pegar esses 7.900 quilômetros aqui, é 3.000 quilômetros a mais, é quase o dobro aqui, certo? Fazendo uma continha aqui, 7.929 menos 4.923 menos dá 3.000, certo? 3.000 quilômetros a mais. Basicamente vai dobrar aí nos próximos 2 anos, certo? Próximos 2 anos. Então, quem bota a Alupar na carteira está esperando o quê? Crescimento, certo? Os dividendos que vem aqui é um bônus, certo? É um bônus. Está esperando crescimento. Já a pessoa que vem aqui bota uma Taesa aqui, por exemplo, lembram que eu já falei do payout lá da empresa, que é o quanto do lucro aquela empresa distribui. Só pelo payout aqui, você já vê que a Taesa ela distribui quase todo o lucro. Isso quer dizer o quê? Que ela já está na sua fase ali de pagar dividendos. Ela não está mais procurando tanto crescimento, certo? A Alupar, se eu não estou enganado, a última vez que eu fui atrás do payout, estava em 50%, certo? 50%. Ou seja, ela distribui no mínimo aí 50% do lucro, certo? Tá aqui, ó. De acordo com o artigo 37 do Estatuto Social, os acionistas terão direito de receber como dividendo mínimo obrigatório não cumulativo em cada exercício 50% do lucro do exercício. Então o que? Quer dizer o quê? Que esses 3,16% é apenas 50% da capacidade de dividendos que ela já teria hoje de distribuir se ela fosse distribuir nesses payouts aí da Taesa, digamos assim, certo? Então levem tudo isso em consideração. Parece complicado, eu sei que é muita informação agora de início. Esse vídeo aqui eu já devo estar umas meia hora falando aqui. Estou sendo bem redundante em alguns pontos, mas isso é de propósito, certo? Reveja o vídeo, faça as suas anotações do que olhar. Isso é o mínimo do mínimo que você deve olhar, certo? E lembre-se do mais importante, você precisa ter os seus objetivos, seus planos, o que você pretende adicionar naquela empresa no seu portfólio, certo? Ou seja, qual é o seu plano de investimento, o que você pretende daqui a X anos, como você quer estar. O próximo vídeo que eu vou fazer é exatamente apresentar como você pode fazer isso, certo? Ou seja, as perguntas que você se deve fazer, entendeu? Para que você escolha ativos que estejam alinhados com seus objetivos, porque lembra que eu falei nos vídeos anteriores que não existe a melhor ação da bolsa, certo? Mas existe as melhores ações para a pessoa X e existem as melhores ações para uma pessoa Y. Tudo vai depender do que aquela pessoa espera, entendeu? Daquela empresa e os planos que ela tem, entendeu? Com a carteira de ativos dela. Então, nos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo sobre gerenciamento de carteira, certo? Como você deve se expor ao mercado de ações, por exemplo. Você não vai comprar uma empresa só. Por quê? Porque você está concentrando o seu risco. Imagina o seguinte, por mais que seja tão previsível assim, pode haver o risco, por mais que ele seja baixo, da empresa quebrar, certo? Então você não deve concentrar 100% do seu patrimônio em uma única empresa. Ah, não, eu escolhi a Taesa é a melhor empresa de transmissão, ela tem contrato assim, assim, assado, não sei o que. Vou botar todo o meu dinheiro nela porque eu tenho uma garantia que vai render mais do que o Selic e que não vai quebrar. Você não pode afirmar isso, porque por mais que a probabilidade seja baixa, ela ainda existe, certo? Quem era que adivinhava que a gente ia ter uma pandemia esse ano? Então, pensem nisso. Já comecem a pensar aí no plano, certo? O que é que você quer indo para a renda variável?
Eu acho que todos os meus vídeos eu repito essa mesma frase. O que é que você quer vindo para a renda variável? Qual o seu objetivo? O primeiro ponto que eu posso já lhe adiantar aqui, se for enriquecer em bolsa, eu já recomendo que você procure outra coisa para fazer da vida, certo? Porque você só vai enriquecer com bolsa se você for trabalhar na bolsa. Sei lá, tire suas certificações aí, começa a trabalhar, certo? Ou seja, dedicação 100% aqui e integral. E assim mesmo é uma minoria que consegue ter sucesso. Então, a bolsa ela é para você acumular riqueza, certo? Acumular riqueza e preservar o poder de compra, no mínimo preservar o poder de compra do seu dinheiro, certo? Então tenha isso em mente, faça seu plano tendo isso em mente, certo? Para nos vídeos futuros aí a gente vai montar uma carteira. Eu vou apresentar a vocês novos conceitos, o que vocês devem levar em consideração e por que devem levar aquilo em consideração, certo? E é isso aí, pessoal. Valeu aí quem aturou até o final e boa sorte.